Olá, sejam bem-vindos às conversas sobre educação da Venture Way. Hoje temos o enorme prazer de termos connosco o professor Arlindo Oliveira para falarmos da educação como gênese da transformação social, de elevador social a promotor do desenvolvimento sustentável. O professor Arlindo Oliveira licenciou-se pelo Instituto Superior Técnico e doutorou-se em Engenharia Eletrotécnica e Computadores pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Foi investigador do CERN, do Electronics Research Laboratory da UC Berkeley e da Cadence Design Systems e do INESC-ID. Até o início deste ano foi presidente do Instituto Superior Técnico, é presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial e administrador de diversas instituições. Atualmente é diretor do INESC, professor do Instituto Superior Técnico e administrador não executivo da Caixa Geral de Depósitos. Tem lecionado e desenvolvido trabalho de investigação nas áreas da arquitetura de computadores, algoritmos, aprendizagem automática, bioinformática e neurociências. É autor de mais de 100 artigos científicos e de 3 livros publicados em diversas línguas. É para muitos o guru português em inteligência artificial. Caro professor, muito obrigado pela sua disponibilidade em debater e refletir connosco sobre este importante tema que é a educação. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e tentar contribuir. Muito bem, muito obrigado. Começamos por uma perspectiva pessoal. Será adequado atribuirmos à educação este papel de gênese da transformação social? Bom, a educação é realmente o motor que transforma as sociedades, não é? E isso acontece quer ao nível globalmente de sociedade e de país. Os países mais avançados do mundo são os países mais educados, onde a população é mais educada, mas é também verdade ao nível individual. Portanto, a educação também eleva o nível de vida de cada indivíduo e das famílias e tem sido tradicionalmente um elevador social. E esse papel continua a ser muito importante, mas Portugal, sendo um país que, embora seja um país desenvolvido, está, digamos, na cauda dos países desenvolvidos, é importante vermos a educação também como um motor para o desenvolvimento do país. E estou convencido que isso é mais ou menos claro para todos neste momento e vai continuar a ser um fator fundamental durante muitos anos. Exatamente. É consensual que a melhoria da qualificação da população tem um impacto na criação de condições para o desenvolvimento económico e, por outro lado, as melhores condições económicas favorecem a criação de condições de educação e favorecem a própria educação. O que isto quer dizer é que há como que um ciclo virtuoso entre a educação e as condições económicas. Como podemos entrar neste ciclo virtuoso de uma forma assertiva, queimando etapas e aproximando-nos mais rapidamente dos tais países desenvolvidos? Pois, não há dúvida que há um círculo virtuoso, mas se me perguntassem qual é o principal motor, eu diria que a educação é o motor, empurra mais a economia do que a economia e a educação, não é? Há países ricos, por exemplo, no Médio Oriente, onde a educação não é muito valorizada e onde Por outro lado, praticamente todos os países que investiram na educação primeiro conseguiram elevar o seu nível de vida, não é? A Coreia do Sul, o Japão, países que não eram assim tão ricos há algum tempo e obviamente todos os nórdicos, etc. Portanto, a maneira de entrar nesse círculo virtuoso é apostando na educação, fazendo da educação uma prioridade das políticas nacionais e a educação a todos os níveis, não é? Não só garantir que toda a população, mas mesmo toda, tenha, digamos, o acesso ao ensino básico, que é cada vez mais longo e mais exigente, mas que uma fração cada vez maior da população tenha um acesso ao ensino superior e à formação superior, sem deixar que interfiram aqueles medos de que poderemos vir a ter desempregados altamente qualificados, podemos vir a ter licenciados que não têm emprego, podemos vir a ter pessoas que têm licenciaturas, mas que não têm aplicação. Isso são medos que já não se justificam. As pessoas podem sempre contribuir
ao serem mais educadas, mais bem formadas, contribuem de maneira mais efetiva para a economia, seja através de atividades culturais, seja através de tornar o país mais atrativo para estrangeiros, seja através de tornar, atrair para o país investimento direto e indireto estrangeiro e, portanto, não há dúvida que a maneira de entrar nesse círculo virtuoso é apostar na educação a todos os níveis e em todas as áreas. Sendo que, obviamente, a área tecnológica tem uma tração muito direta sobre o investimento estrangeiro, porque a área tecnológica é aquela para onde as empresas olham, em princípio, mais diretamente quando planeiam estabelecer-se num país. Isto não é para dizer que as outras áreas, as humanidades, o direito, a economia, não são importantes, mas a verdade é que a área tecnológica tem, nesse aspecto, uma componente muito importante. Isso é mais importante nos países menos desenvolvidos, por exemplo, países como as colónias portuguesas, Angola, Moçambique, têm claramente de apostar na formação na área tecnológica em primeiro lugar, para criar uns recursos que depois permitam apostar na educação em todas as áreas. Portugal, felizmente, já está numa situação onde pode apostar na área tecnológica, sim, mas apostando igualmente em todas as áreas, uma vez que já temos uma economia suficientemente desenvolvida para não termos de concentrar exclusivamente os recursos no desenvolvimento de recursos humanos qualificados em tecnologia. Nós, quando falamos de educação e da necessidade e do efeito multiplicador que a educação e a prioridade na educação têm na sociedade e na economia e no desenvolvimento económico e social, é mais ou menos consensual. A questão é como é que nós fazemos isto. Nós recordamos há muitos anos da paixão sobre a educação, dos muitos milhões de euros que foram investidos na educação, mas será que é de dinheiro que é preciso ou há aqui qualquer coisa que nós poderíamos fazer melhor com o investimento que estamos a fazer? Felizmente, apesar de tudo, o nosso sistema educativo é muito bom. Temos que reconhecer. O nosso sistema de ensino básico e secundário está ao nível, acho eu, de qualquer ensino do mundo. Enfim, podemos ter os rankings internacionais e discutir se estamos em umas posições mais abaixo ou mais acima, mas temos um ensino básico e secundário ao nível dos melhores do mundo. O ensino superior também. Temos um ensino superior muito bom, a meu ver. Aliás, os rankings aí mais visíveis indicam isso mesmo. Temos escolas, por exemplo, o técnico está sempre entre as 20 melhores escolas de engenharia da Europa, num continente onde apenas 1 em cada 70 é que são portugueses, e, portanto, e as outras escolas de business, especialmente de economia e da área dos negócios, também estão muito bem classificadas. As nossas universidades e noutras áreas também são altamente competitivas a nível internacional. E, portanto, eu acho que desse ponto de vista nós não temos nada, não diria que não temos nada a melhorar, mas não temos nada de muito importante a transformar profundamente. O nosso sistema funciona bem, temos de adaptar às mudanças no ensino, como todos os países têm de se adaptar às mudanças no ensino. Nós temos uma grande carga que vem de décadas de uma população muito menos educada que as populações equivalentes nos países desenvolvidos e na Europa, não é? Essa população tem vindo a envelhecer, mas nós ainda temos uma fração grande da população em idade ativa que não tem as competências necessárias para a sociedade de hoje. E estamos a falar de pessoas com 40, 45, 50 anos, ainda demasiado novas para se reformarem, mas que não têm, de facto, essas competências que são fundamentais. E se compararmos a taxa de literacia ali na faixa dos 50 anos em Portugal com essa mesma taxa nos países mais desenvolvidos da Europa, vamos ver que estamos atrás. Não é nos jovens, onde aí estamos mais ou menos equiparados. E, portanto, parte disto resolve-se com o tempo, não é? À medida que a população envelhece e que as gerações se substituem, vai-se resolver. Mas há uma parte que tem de ser ativa. E essa parte que é ativa é garantir, porque, enfim, isto não aconteceu de repente, não é? Portanto, nós temos vindo a formar cada vez mais pessoas, mas há aqui uma espécie de uma rampa, onde a geração com 60, 70 anos é relativamente pouco educada em termos percentuais. Depois temos uma geração intermédia e depois temos uma geração mais nova, felizmente, muito educada. E, portanto, nós temos de intervir de uma maneira ativa, especialmente ali na geração intermédia, uma vez que as pessoas que estão perto da reforma provavelmente também não beneficiarão muito agora de uma educação profunda. Mas temos ainda pessoas com idades médias, entre os 40 e os 55, talvez, onde nós temos de intervir de maneira que eles não sejam ultrapassados pela revolução tecnológica, pelas transformações a que estamos a assistir,
e pessoas que ainda estão numa idade muito útil para criarem valor económico e trazerem valor para a sociedade. E, portanto, eu acho que é ao nível... E aí é preciso alguma criatividade, não é? Porque essas pessoas não vão para a universidade, também não vão com certeza estudar à noite em casa a ver vídeos na internet, enfim, muitos deles não irão. Portanto, temos de ter aí alguma criatividade e fazer com que seja interessante para essas pessoas estudarem as coisas adequadas para criar valor e que sejam úteis para as profissões e para as atividades que têm e que têm em cada valor momento económico. Portanto, eu de facto acho que grande parte da atividade de educação que Portugal teria de fazer nas próximas 2 décadas para ser competitivo era formar o mais possível a faixa do meio da população, que é onde temos a maior lacuna, porque os nossos jovens neste momento são muito educados. Temos também de garantir, claro, que os jovens têm incentivos e condições para continuar a estudar o mais possível. Felizmente temos observado essa tendência. Por exemplo, este ano tivemos o maior número de candidatos ao ensino superior de sempre, numa altura onde já estamos a decrescer no número total de potenciais candidatos, porque a população, o número de bebés que nascem começou a cair rapidamente ali a partir mais ou menos de 2000 e, portanto, já estamos, os que têm agora 18 anos, nasceram em 2002, e, portanto, já estamos a ter um universo menor, mas, apesar de tudo, um número de candidatos à universidade maior. Isso é um sinal positivo, é um sinal de uma fração cada vez maior dos jovens está a decidir seguir estudos superiores, o que é um sinal positivo, e temos de garantir que as condições para isso se mantenham, não é? Que não há pressão económica para os jovens deixarem de estudar, que temos boas residências, apoios para os que necessitem de apoios financeiros e que as próprias famílias incentivam os jovens. Portanto, essa é, a meu ver, essa é a política junto dos jovens. Dos não tão jovens, digamos, na idade e na meia-idade, aí temos de garantir que sejam incentivos fiscais, profissionais, sociais, para as pessoas, no mínimo, se atualizarem. Cursos mais rápidos, mais aplicados, mas sobre as novas coisas que são importantes no mercado de trabalho hoje. E é muito interessante toda essa perspectiva, efetivamente, do compensar o déficit de educação dessa faixa etária intermédia. Nós, enquanto nação, logo após a entrada na Comunidade Europeia, tivemos efetivamente esse propósito. Não correu muito bem, enfim, temos exemplos. Quer dizer, fez alguma coisa, mas eram uns tempos difíceis, não é? E também estávamos a partir de uma base muito baixa. Muito baixa. Entende que um dos fatores de possível utilidade e de majoração de efeito multiplicador das verbas de que se fala, que vêm para apoiar a economia e o país no âmbito desta crise do Covid-19, estas verbas que vêm da Europa, que deveriam ser alocadas uma parte a este esforço de reeducação da população? Sim, acho que sim, a parte da famosa bazuca, e nem precisa ser uma parte muito grande, porque há ali um montante grande envolvido, mas parte disso deveria claramente ser. E não só... E, nesse caso, não só desta faixa etária média, mas também, em alguns aspectos, de uma faixa etária mais nova, mas que trabalha em setores que vão ser seriamente afetados. Exato. Há uma proposta que tem estado a ser discutida de um projeto para formar algumas dezenas de milhares de pessoas, ou dar-lhes a melhor formação complementar em tecnologias de informação e comunicação. É uma área onde há um enorme déficit de profissionais neste momento. Talvez uma boa estimativa seja que há 20 mil posições por preencher só em Portugal, e haveriam mais se os projetos não tivessem a ser liquidados por falta de recursos humanos. E, portanto, por outro lado, obviamente, há alguns setores que vão ser seriamente atingidos, todo o setor do turismo, todas as áreas do turismo, e, portanto, há um esforço para desenvolvermos projetos que permitam requalificar para estas áreas onde continuam a ter grande procura e que vão continuar a ter grande procura, pessoas que vêm de outras áreas. É um esforço grande, estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas, só para termos uma ideia, todas as escolas de engenharia, se calhar, formam por ano, em Portugal, à volta de 3 mil pessoas, não é? As universidades, as escolas de engenharia das universidades, e, portanto, pensarmos em formar, digamos, 20 mil pessoas em 4 anos, que seja, é um esforço brutal. Não estamos, obviamente, a falar de cursos com profundidade, um curso de engenharia, com 5 anos, estamos a falar de coisas mais leves, mas mesmo assim é um esforço grande. Mas é um esforço que vale a pena.
Não só porque pouparemos a muitas pessoas situações de desemprego ou de subemprego, não é? Que claramente estamos a ver que vão acontecer durante um período ainda dilatado, mas também porque o valor acrescentado nesta área das tecnologias de informação e comunicação por pessoa é muito maior do que nas outras áreas onde se antecipa que venham a haver dificuldades. E, portanto, é não só uma oportunidade de evitar desemprego e subemprego, mas também das pessoas terem empregos que são mais bem remunerados e que contribuem com maior valor acrescentado para a economia. É muito interessante termos falado do tronco comum que deve acontecer no que diz respeito à computação logo desde o ensino básico e até o ensino secundário e superior, e também da necessidade de fazer a educação das faixas etárias menos educadas, nomeadamente a faixa etária intermédia. Tudo isto e num ambiente que necessariamente nos leva para a necessidade de ter uma estratégia, tudo isto me leva à pergunta, nós podemos dizer que há em Portugal uma estratégia para a educação? E se não, como é que poderíamos criar uma estratégia para a educação para que Portugal tivesse a educação que precisa exatamente para crescer no âmbito dos países desenvolvidos? Eu acho que há uma estratégia para a educação. Nós temos um bom sistema educativo, temos que forma profissionais competentes, tanto ao nível do ensino básico e secundário como ao nível do ensino superior. Agora, temos duas coisas que jogam um bocado contra nós, não é? Uma, temos a questão demográfica, que dificulta muito a renovação do corpo docente a todos os níveis, não é? A todos os níveis, mas especialmente ao nível do ensino básico e secundário, porque, uma vez que temos uma redução demográfica, temos cada vez menos alunos no sistema, e quando temos cada vez menos alunos do sistema, precisamos cada vez menos de renovar o pipeline de professores e, portanto, temos uma classe de professores que vai envelhecendo. Isto nota-se a todos os níveis, também ao nível do ensino superior, mas seguramente ao nível dos outros níveis de ensino. Isto é um desafio, porque, obviamente, um corpo de professores mais envelhecido adopta com mais lentidão e com mais dificuldade novas metodologias de ensino e novas áreas de ensino. E este é um desafio importante e que não tem uma solução fácil, porque nós não podemos simplesmente reformar todos os professores e meter tudo professores novos. Primeiro, porque não temos dinheiro para isso, e em segundo lugar, porque nem sequer existiria esse corpo de professores novos para entrar agora todos de uma vez. Não é viável. Portanto, este é um desafio grande. O segundo desafio é que, apesar de tudo, enfim, em termos orçamentais, Portugal não é dos países que vive mais à larga e, portanto, experiências que às vezes exigem alguns investimentos em novas áreas de ensino, novas metodologias de ensino, novos equipamentos para ensino, obviamente são prejudicados. Ainda há muitas escolas que têm ligações à internet de muito baixa qualidade, há muitos alunos que não têm bom equipamento para se ligar à internet, coisa que aliás foi patente agora durante a pandemia, sim. onde vimos que muitas pessoas tiveram dificuldade e até pessoas que pensaríamos que não teriam. Portanto, o facto de estarmos na cauda dos países desenvolvidos e a ameaça demográfica, que para mim é a mais grave de todas, levanta-nos aqui estes desafios importantes. Não há soluções muito fáceis para isto, não é? Quer dizer, a questão orçamental não se resolve de um dia para o outro, a questão orçamental resolve-se tendo uma economia mais forte, e a economia mais forte resolve-se tendo uma população mais educada e uma indústria mais forte, mas isto é tudo uma pescadinha de rabo na boca, ou um círculo, neste caso, não virtuoso, mas vicioso. E a questão da demografia, eu para essa acho que devia haver uma estratégia. Aliás, é curioso que o programa do Partido Socialista para as últimas eleições tinha uma linha especialmente dedicada à demografia, que eu por acaso não tenho visto muito refletida depois nas ações concretas do governo, mas posso não ter dado com muita atenção. Mas obviamente, além do natural estímulo a que a população se reproduza e que os jovens tenham filhos, etc., uma coisa que é mais fácil dizer do que fazer, há outras ações concretas que podem ser feitas, das quais a importação de recursos humanos qualificados é uma delas, não é? Neste momento seria muito razoável abrirmos canais para recebermos profissionais da área das tecnologias de informação e comunicação estrangeiros
E, por outro lado, a imigração. Portanto, não há grandes alternativas neste momento à utilização da imigração. Portugal é, neste momento, o terceiro país mais envelhecido do mundo. E os outros dois são o Japão e a Itália, salvo erro. A Finlândia também está alguns aí. Mas são países que têm outros recursos financeiros. Portanto, se Portugal não quiser ser severamente esmagado pelo colapso demográfico, vai ter de ser muito ativo na importação de pessoas mais novas, não é? A maneira mais fácil são profissionais, pessoas na faixa dos 20 a 30 anos, muitos deles já com a educação completa e que estão disponíveis para vir para Portugal, da América do Sul, da Índia, e acho que temos de ser ativos nessa frente. Porque senão vamos basicamente assistir ao envelhecimento contínuo da população e a uma degradação das condições e das condições de ensino também. Portanto, entramos novamente aqui num círculo vicioso, onde não conseguimos atualizar o sistema de ensino, não conseguimos ser atrativos para as empresas, as condições económicas não melhoram e a demografia continua a degradar-se. É um bocadinho a minha preocupação com a questão demográfica, que aliás já não é nova, já várias vezes referi isso publicamente, é grave e acho que temos de ser ativos nessa componente e há soluções, não é? E até podemos ser parte da solução de alguns problemas. Há países que têm populações qualificadas, mas que por uma razão ou por outra, ou por guerras ou por outras, essa população não pode permanecer no país e nós podemos ajudar. Tendemos a olhar para esta questão da imigração com muita desconfiança. Por exemplo, a Alemanha teve uma posição muito positiva e afirmativa na questão da imigração há 2 ou 3 anos, quando houve a crise de imigração na Europa. Neste momento, os indicadores são muito positivos, que essa imigração consiste uma componente importante, tem sido positivo para a economia alemã. Nós aí fomos muito passivos. Exatamente. E exatamente, fomos muito passivos numa altura em que efetivamente éramos dos países que mais necessidade tínhamos de não ser. Até porque as pessoas também não põem logo Portugal na primeira lista de países para onde querem emigrar, não é? Também querem ir para a Alemanha, para a Dinamarca, para a Suécia, para a Inglaterra, etc. Portanto, nós temos de ser proativos nesse aspecto. As pessoas, geralmente, depois de estarem cá, gostam de estar cá. Acho que somos positivos, é um país seguro, é um país agradável, boa comida, pessoas simpáticas, mas as pessoas... Portugal não é um dos países que um imigrante da África subsaariana ou do Médio Oriente sonha, não é? Portanto, nós temos de projetar esse sonho. Mas aí entra, efetivamente, o tal ciclo vicioso, neste caso vicioso, de que falava. Quer dizer, nós, enquanto nação, poderemos promover a atratividade de mão de obra qualificada e, infelizmente, os casos de guerra que conhecemos, a Síria, a Líbia, são exemplos de nações que exportam profissionais competentes, mas efetivamente eles não estão a chegar cá. Nós temos um problema de empreendedorismo, as empresas não se fixam porque faltam recursos, como as empresas não se ficam, os recursos também não vêm. Como é que nós invertemos? Nós também somos conservadores. Nós, quer dizer, Portugal tem uma população muito homogénea, é um país de Europa que tem uma população extremamente homogénea, com uma raiz cultural muito comum. Eu acho que todos nós, embora acho que os portugueses não são muito racistas, mas vêm com alguma desconfiança populações diferentes, não é? Quer dizer, não estão tão à vontade. Estamos habituados a ser todos relativamente parecidos. E depois, obviamente, há espectros e há medos. Mas a verdade é que há países, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos desenvolveram-se no último século à custa da imigração. Holandeses, chineses, indianos, enfim, todos os países praticamente. E os Estados Unidos são um país diverso. É claro que também há desafios que a imigração traz, e os Estados Unidos têm alguns desses desafios, mas eu acho que é possível ter as coisas boas evitando a esmagadora maioria das coisas más. Acho que Portugal não precisa deixar de ser um país seguro para ser um país mais diverso. E acho que as pessoas têm de ter noção que se nós não equilibrarmos minimamente a pirâmide etária, vai ser cada vez mais difícil para todas as gerações, para as novas e para as velhas gerações.
Exatamente. Entramos agora num outro vetor, num outro prisma, que é a sustentabilidade. Como é que a educação pode potenciar o desenvolvimento sustentável, por exemplo, dos serviços públicos e das empresas, criando sinergias ao nível da economia circular, com potencial de crescimento, potenciando o crescimento, melhor dito, sem o compromisso dos recursos naturais? Nós sabemos que estes são assuntos que estão na ordem do dia, nomeadamente com polémicas recentes relativamente à disciplina de cidadania, onde este é um dos assuntos de que se fala. De que forma é que nós podemos, efetivamente, com a educação, melhorar a nossa sustentabilidade no futuro? Bom, os polémicos relativamente à disciplina de cidadania são mais de origem ideológica do que de origem, digamos, real, não é? De questões reais ou práticas. A questão da sustentabilidade é muito importante e eu acho que a educação é muito importante para a sustentabilidade. Em primeiro lugar, porque temos de incluir a sustentabilidade como uma componente da educação. Portanto, a educação tem de ser também virada para a sustentabilidade. Eu acho que muitas escolas e muitos cursos estão a fazer isso. Aqui no técnico, neste momento, nós temos um foco grande na sustentabilidade, em todas as áreas de ensino, e também penso que há algum foco na sustentabilidade, mas do ponto de vista da ecologia e do ambiente ao nível do ensino básico e secundário. Agora, provavelmente não o suficiente. Não é? Quando nós nos comparamos, por exemplo, com sociedades escandinavas, eles têm claramente sociedades muito mais sustentáveis que as nossas e, se calhar, até ambientes que são menos propícios à sustentabilidade, não é? Porque mais frágeis. Portanto, nós continuamos a ser, provavelmente, dos países que mais conduz, que mais usa o automóvel, que menos tem em termos de transportes públicos, menos qualidade nos transportes públicos. E, portanto, acho que a educação é muito importante aí, porque só a pressão da população, não é? Da sociedade como um todo, pode também influenciar as políticas mais sustentáveis. E é curioso que estamos agora numa fase onde até existe alguma significativa capacidade de investimento, que vem dos fundos europeus, tanto do próximo programa quadro como do programa de recuperação económica, não é? E neste momento devíamos usar esses fundos da melhor maneira possível. E eu acho que toda a gente, enfim, pode haver discussões relativamente aos detalhes. O plano que foi aprovado, acho que é um plano interessante, porque tem lá as prioridades fundamentais. Agora é preciso discutir onde é que se põe o dinheiro, mas acho que só é execuível se as pessoas também forem educadas para isso, se as pessoas perceberem que não vamos subsidiar, sei lá, o gasóleo e a gasolina porque vamos investir no comboio, não é? Mas as pessoas têm de ser um bocadinho educadas para isto, e aqui é uma educação talvez não no sistema formal de educação, mas através de campanhas e de outros mecanismos. Eu, apesar de tudo, acho que, enfim, não vou comparar com todos os países europeus que não conheço, e seguramente muitos países do Sul são comparáveis connosco, mas a sensibilidade para as questões da sustentabilidade penso que é mais alta nos países nórdicos do que em Portugal e em outros países do Sul. Uhum. Portanto, acho que é fundamental aumentar essa sensibilidade através da educação dos jovens, mas também através da educação e da sensibilização dos adultos para essas questões. Muito bem. Uma outra questão, os nossos jovens, na transição do 9º para o 10º ano de escolaridade, têm que fazer uma opção dura, muitas vezes desconfortável, que é a sua área de especialização futura. Fará sentido especializar a educação dos jovens tão cedo quanto possível, no sentido de aprofundarem as suas competências e interesses natos, ou será, ao contrário, mais adequado termos o tal tronco comum que falávamos há pouco, com computação, com história, com português, com estas que são as disciplinas estruturais e que nós pretendemos que seja uma base comum da sociedade do futuro, falando de empreendedorismo, de sustentabilidade, e só mais tarde
mais à frente prevermos a especialização dos jovens? Eu não sou especialista nessa área e não tenho assim, um conhecimento muito aprofundado nem das estatísticas nem das escolas. Não é? Posso só dar a minha opinião pessoal e também tivemos 4 jovens filhos na família que tiveram de tomar essa opção. E devo dizer que nenhuma delas teve nenhuma dúvida. Portanto, quando chegaram ao 10º ano, todas tiveram a opção era perfeitamente clara. Isso não quer dizer que não haja uma fração de jovens significativa ainda que tenha dúvidas e que tome opções que depois são difíceis de desfazer. Agora, a verdade é, para alterarmos isso, tínhamos de alterar com alguma profundidade o sistema de ensino secundário. Aqueles 3 anos, 10º, provavelmente o próprio 9º ano. Tínhamos de alterar com alguma profundidade. Eu, pessoalmente, não estou convencido que isso seja uma limitação particularmente importante. O que nós provavelmente poderíamos fazer era flexibilizar um bocadinho a admissão ao ensino superior, de maneira a ela não ser tão fechada às pessoas que tomaram as opções erradas. Erradas não, tomaram outras opções que não são compatíveis com as coisas. Aí é que eu acho que há uma rigidez significativa na admissão ao ensino superior e que provavelmente poderia ser flexibilizada para endereçar as dificuldades da fração de jovens que tenham essa dificuldade. Dito isto, eu não estou convencido que essa seja um problema fundamental do nosso sistema de ensino. Acho que há outros problemas mais graves, que já referi a alguns, não acho que esse seja um problema fundamental do nosso sistema de ensino. É claro que uma situação ideal onde o jovem iria até o 12º ano com ensino generalista e podia concorrer a qualquer coisa, poderia parecer mais justo e menos limitativo para os jovens, é verdade, mas eles alguns vão ter de escolher, não é? E muitos deles, a verdade é que já chegam ao 9º ano e já perceberam, digamos, a grande divisão entre a área científico-tecnológica e a área humanística das literaturas. Acho que é razoavelmente óbvia para muitos deles e para aqueles que não é óbvia, provavelmente depois também não corre muito bem a seguir. Portanto, eu não estou a dizer que essa seja e não seria por aí que eu não vejo que seja um grande problema do nosso sistema de ensino. Outra pergunta um bocadinho mais difícil, mas relacionada é, mas o sistema de concurso ao ensino superior, o concurso nacional de acesso, onde os alunos concorrem com base unicamente nas notas que tiveram e são selecionados unicamente com base nas notas que tiveram, não é demasiado rígido e limitativo, e aí eu estou disposto a aceitar que sim, e que devia haver ou uma parte dos contingentes que fossem mais flexíveis e, portanto, fossem, por exemplo, acessíveis a pessoas que não tomaram as opções certas, mas estão suficientemente motivados, não é? E que têm as competências, ou até que todo o próprio processo de seleção mudasse e fosse um bocadinho mais flexível, não baseado unicamente nas notas. Portanto, aí essa é uma questão que eu acho que deveria ser estudada. Também não acho que seja uma questão essencial, quer dizer, não é esse o problema do nosso ensino, mas nem sei se há algum problema do nosso ensino. Mas acho que é uma questão que devia ser estudada. Quanto à necessidade de escolher, a Alemanha nesse aspecto é mais radical. A Alemanha, mais ou menos nessa altura, os alunos têm de escolher se seguem o ensino superior ou se desistem do ensino superior e ficam no ensino médio. Não é? Nessa altura, o 12º ano, creio. Não, eu acho que é um bocadinho mais cedo. Não é quando seleciona a faculdade. Portanto, não sei bem se é no 10º, se é no 11º, mas alguns aí eles fazem uma seleção se agulham para o ensino superior ou se agulham para um outro sistema. E, portanto, desse ponto de vista, acho que Portugal está numa situação, se não fosse no 9, tinha de ser no 10º, portanto, tinha de ser mais ano, menos ano. Não me parece exagerado.